Bem, eu não sei se vocês acharam que ficou muito longo esse período dedicado ao Homem dos Ratos, mas, por um lado, eu achei bastante necessário, porque são muitos detalhes, né, que a gente tem que conversar, e eu observo assim, cada aula que nós tivemos, as perguntas que vocês fazem vão tocando em pontos assim bem diferentes e que tem que ter uma reflexão em mecanismo de defesa, no tipo de pulsão, tá certo? Assim, muitas questões, né, que a gente foi podendo ter esse espaço. Então, eu vou fazer uma explanação, né, eu vou fazer assim uma síntese geral do caso e depois nós vamos conversar mais um pouco, né? Então é o seguinte, o Homem dos Ratos, ele conheceu Freud em outubro de 1907. Ele estava com 29 anos de idade. Ele teve uma infância semelhante a numerosos filhos da burguesia judaica e pareciam saídos diretamente de romances de escritores como Stefan Zweig. Ele era o quarto filho de 7 irmãos, vira sua mãe definhar, emendando uma gravidez na outra, e estimava que seu pai se tornara violento em consequência de fracassos financeiros. Em sua infância, fora espancado e tratado de futuro criminoso por seu pai, pois ousara responder a seus insultos com outros insultos. Quer dizer, era uma criança que não se submetia, né? O pai bateu nele, ficou bravo e ele retrucava. Foi quando o pai falou: esse menino ou vai se tornar um criminoso ou vai se tornar um adulto muito capaz, né? Aos 5 anos de idade, escondera-se debaixo das saias de sua governanta e apalpar os seus genitais. Daí uma sexualidade precoce, intensas ereções, muito frequentemente estimuladas por insinuações dos criados. Como o irmão dele, ele também adotou hábitos sexuais e maneira de falar pouco elegantes. Em 1987, cortejado por uma costureira contratada pelos pais, sentiu-se culpado quando ela se suicidou, depois que ele recusara o seu assédio. Veja que nós estamos aqui falando, nesse momento, de uma criança, de um adolescente, mas com uma sexualidade muito exacerbada. Na sequência de sua vida, apaixonou-se por Gisela Adler, uma prima dele que era desfavorecida financeiramente, estéril e franzina, que desagradava muito o seu pai. Não era o casamento que o pai dele queria. Assim pensou que apenas a morte do pai eliminaria o obstáculo de um casamento desejado. Quando essa morte ocorreu, Lanzer continuou as voltas com rituais sexuais, justamente quando se incorporara ao exército austríaco
com a patente de major. Assombrado pelo fantasma do pai, que vinha perturbar suas noites, ficou incessantemente fustigado por ideias suicidas e pela vontade de se autodegolar. Teve consciência aos 26 anos, por ocasião de seu primeiro coito, de ser portador de doença psíquica. Porque aqui acho que não está escrito, mas quando ele teve a primeira relação sexual, ele pensou assim, questão do prazer tão intenso, ele pensou assim, para obter isso, eu mataria até meu pai. Viajou nessa época para Munique a fim de submeter-se a um tratamento de hidroterapia. E nessa ocasião, teve uma relação sexual com uma garçonete, pensando ao mesmo tempo que para obter aquele prazer, aqui vai falar isso que eu falei, teria sido capaz de matar o pai. Regularmente masturbava-se ou praticava rituais religiosos. Frequentou diversos médicos, mas ele não obteve nenhuma melhora do quadro dele. E daí, então, que em 1907, já oficial da reserva, foi à Galícia para participar de exercícios militares e foi lá que conheceu o capitão Cruel, adepto das punições corporais. Nesse mesmo dia que ouviu as histórias do capitão, Lanzer perdeu seu piscinê e telegrafou para o seu oftalmologista de Viena, pedindo que lhe enviasse outro óculos pelo correio. 2 dias depois, foi pegar o objeto por intermédio do mesmo capitão, que lhe informou que as despesas postais deveriam ser pagas ao tenente Davi, sentinela de plantão. Vejam bem que nós estamos contando uma história, e são histórias que em si não se justificam todo o tormento e todo o quadro patológico que apareceu. O fator desencadeante acaba sempre sendo alguma coisa que tem algum significado para a própria pessoa. Por que será que ouvir o relato de uma tortura, ter essa questão do óculos que foi perdido e que o capitão falou que tinha que ser paga aquela despesa, essas duas coisas juntas desencadeiam um quadro tão perturbador? Face a essa instrução, Lanzer reagiu delirantemente com a história do suplício misturado à história vivida em relação à dívida que ele tinha que pagar e despertando a lembrança de outro episódio envolvendo dinheiro. Um dia, seu pai contraiu uma dívida de jogo e fora salvo da desonra por um amigo que lhe emprestou uma soma necessária para o pagamento. Após o serviço militar, o pai do Lanzer tinha tentado pagar essa dívida, mas ele nunca mais encontrou a pessoa para quem ele ficou devendo e nunca pudera honrar a sua dívida. Tal era o homem, esse era o homem com esses conflitos que se apresentou para Freud em 1907. Evocou imediatamente suas recordações de infância e todas as noites Freud escrevia o diário desse tratamento para reconstruir os diálogos com exatidão. Dessa vez encontrava um paciente ideal, realmente acometido por sintomas de uma neurose obsessiva, tal como ele descrevera uma neurose que tinha como origem um conflito psíquico caracterizado pela fixação da libido
na fase anal. Ele apresentava ódio ao pai, ritos, ruminações, dúvidas, escrúpulos, inibições, casamentos consanguíneos, torpezas familiares, presença dos irmãos, irmãs, tios, tias, frente a uma história tão freudiana que Freud não teria necessidade de construir uma ficção na qual o paciente não se reconhecesse. E como Lanzer estava à procura de uma autoridade paterna que lhe permitisse compreender o significado de sua neurose, uma transferência positiva instaurou-se entre os dois homens, a ponto, aliás, de Freud ser capaz de obrigá-lo a contar a cena do suplício, ao mesmo tempo imaginando que seu paciente sentisse essa evocação, o horror de um gozo por ele ignorado. Aqui ele está se referindo à situação que, quando o Lanzer estava deitado no divã e começou a contar para Freud como que era a tortura, e ele foi se angustiando, ele levantou do divã. Vocês lembram dessa passagem? E ele pediu ao Freud que o dispensasse desse relato, e o Freud foi insistindo, insistindo, até ter um certo prazer diante daquela tortura. Freud deixou-se xingar por ele, a fim de que, pela via dolorosa da transferência, Lanzer confessasse o ódio inconsciente que ele sentia pelo seu pai. Houve sessões que ele maltratou muito Freud. E depois ele falava assim: por que que você me deixa fazer isso? Um homem da sua envergadura, e eu agredindo desse jeito. Mas o Freud queria que aparecesse ali toda a situação ambivalente dele, que tinha ódio, tinha amor, tudo misturado. Freud resolveu o enigma. Foi o relato do castigo pelos ratos que despertou o erotismo anal de Lanzer. O capitão que contou do suplício tomou, aos olhos do paciente, o lugar do pai e atraiu para si uma animosidade comparável à que outrora correspondera à crueldade do seu pai quando ele era criança. Para vocês verem isso, né, que você educar uma criança imprimindo castigos corporais não traz nada, né? Absolutamente. Em 1908, durante 5 horas, no primeiro congresso de psicanálise em Salzburgo, Freud expôs o caso do homem dos ratos perante um público admirado com a construção lógica do caso clínico. Para a publicação, transformou as declarações do paciente em interpretações e omitiu diversos episódios. Além disso, apresentou o pai como um homem exemplar e não disse nada a respeito da mãe do paciente. O próprio paciente julgou que o tratamento foi benéfico para ele e que a interpretação freudiana o curara de seu sofrimento e de suas obsessões. Deu, além disso, autorização para a publicação de seu caso. Freud, por sua vez, afirmou tratar-se de um restabelecimento completo. Em 1910, Lanzer casou-se com a sua querida Gisela e, em 1913, tornou-se advogado. E depois, em 1914, que ele foi para a guerra e faleceu em combate.
Com Lanzer, Freud confrontara-se novamente com uma tragédia familiar e com casamentos díspares, mas certamente não com um complexo edipiano. Isso aqui é importante. No Homem dos Ratos, a questão não se centraliza na situação edipiana, porque ela é anterior, né? Vocês se lembram que tem a fase oral, a fase anal, a fase fálica, genital. A questão dele ficou anterior, né? Estava fixado na fase anal. Lanzer tivera efetivamente o desejo de matar seu pai, alguém ausente e violento, mas não de possuir a mãe, mesmo quando se lembrava de haver procurado junto a ela proteção contra um pai ameaçador. E ele não via sua mãe senão como uma mulher rígida e frustrada que tentara impedi-lo de casar-se com a mulher de sua vida, porque ela queria casá-lo com uma mulher que tivesse posses. A injeção de um casamento arranjado, que teria sido a repetição do que aconteceu aos seus pais, Lanzer opusera a virtude do casamento por amor, sem questionar o fato de ter uma consanguinidade porque ele se casou com uma prima. Nunca procurara, como outros judeus vienenses, superar o pai, e o ingresso na vida militar não lhe permitira resolver o conflito que o opunha à família. O encontro com Freud tornou-o ator de sua existência, ao passo que outros tratamentos corporais que lhe haviam infligido derivaram apenas de um leve melhora terapêutica, mas muito breve. Então, com isso, a gente faz um retrospecto e fica aqui, né? Contamos a história desse homem que trouxe muita satisfação ao Freud, no sentido de ter sido um caso que o Freud pôde estudar profundamente, né? Então é isso. Agora podemos ter a nossa conversa, podemos falar da clínica de vocês, se vocês fizeram alguma associação. Sibeli, ele tinha, o Freud pôs, né, que ele tinha um temor que o Freud poderia levantar e esbofeteá-lo, né? Era a transferência, né? Isso, né? Dele ter. Certeza. E sabe uma coisa também, Heron, que a gente pode falar nesse momento? Era também uma questão projetiva, porque é provável que ele estivesse falando dele, né? Às vezes você atribui ao outro uma coisa que é sua, né? Porque na transferência ele levou muito para o Freud de algo que ele vivia com o pai dele, né? Na verdade, ele tinha muita mágoa do pai. Ele achava o pai uma pessoa violenta, ausente, que não teve assim aquela dedicação pela família, né? O pai dele tinha uma questão com jogo, com outras mulheres, né? A questão com a vida financeira muito desarrumada. Essas coisas perturbam muito os filhos, né? Fazem a família sofrer muito. Isso que ativa a certeza do ódio e a dúvida do amor? Fica pouco espaço, Cláudia,
para o amor, porque a capacidade amorosa das crianças, ela é um potencial, tá certo? Na educação, você tenta fazer emergir grandemente a capacidade amorosa para a criança poder ter recursos baseado em coisas construtivas, não destrutivas. E depois, quando você recebe os seus pacientes no consultório, isso de certa maneira se repete no sentido que você vai tentar fazer o potencial dessa pessoa ele poder florescer mais, né? Porque é um lugar comum a gente falar isso, mas a destrutividade, ela não constrói nada, né? Ela não leva a nada. Eu não Sibeli, sei. Diga. deixa eu fazer uma pergunta. Ele fala aqui de ser muito supersticioso, né? Que todos os neuróticos obsessivos têm muito intenso a superstição. Isso porque fica numa etapa de vida ainda, fica tipo fixado numa etapa de vida que a fantasia é muito intensa? Também, Cláudia, porque a tentativa é porque é um mecanismo de defesa, né? Então, uma das defesas que a pessoa pode usar é como ela se sente invadida por sentimentos muito fortes, né? É uma tentativa que a pessoa faz de controlar essa invasão de emoções muito forte. Então, fala assim: se eu fizer tal coisa, acontece tal coisa. Justamente porque a pessoa sente que ela não pode controlar o resultado dos fatos da vida, né? Então, no pensamento supersticioso, você pode falar assim: se eu for andando na calçada e eu andar só nas pedras brancas, eu não pisar nas pretas, o que eu estou aqui pensando na minha cabeça não vai acontecer. Entendeu? O sentimento supersticioso, ou então aquele outro exemplo que eu dei, que fala assim: você entra no ônibus e tem um determinado número que é sua poltrona. Aí você fala: nessa eu não vou. Alguém tem que trocar comigo. Mas aí então vai perguntar: mas por que isso daí? Porque aqui eu estou com um pressentimento ruim, eu tenho que sentar em outra, né? Quer dizer, é um pensamento que ele fica perto de uma questão psicótica, porque fala assim: se eu fizer isso, eu evito alguma tragédia. E se você for pensar do ponto de vista da realidade, é impossível você evitar uma tragédia dessa forma, não é? Mas a angústia é tanta que a pessoa tem. Por isso que você olha o neurótico obsessivo e você acha que aquela pessoa é muito esquisita. Ela é cheia de manias. Ela não faz isso por causa disso, não pode isso por causa daquilo, tal. Mas é uma pessoa extremamente angustiada, tentando evitar que algo mais grave aconteça. E se você impedir uma pessoa de fazer esses rituais, ela fica num desespero assim enlouquecedor. Tem inúmeros exemplos, né, que a gente fala de toque,
Às vezes a pessoa tem que voltar, tem que refazer um caminho, tem que ver não sei quantas vezes se trancou a porta, se desligou o gás. É uma coisa assim muito E é muito torturante. sofrido, né? É muito doído, né? O mal-estar. É desesperador. Eu tive uma paciente que tinha essa questão com várias coisas, né? Mas toda vez que ela precisava viajar, a sensação era que a casa ficou aberta, que ela deixou o gás, alguma porta, alguma coisa, e ela ficava, que ela implorava para o marido voltar para olhar. E quando ele não voltava, porque aí ela queria que ele olhasse, verificasse, né? Quando ele não voltava, ela passava a viagem inteira, o tempo todo com aquilo. Então, aí, né, Raquel, tem essa questão que depois, mais tarde, quando Freud escreveu sobre a teoria estrutural, né, o ego, o ídio, o superego, tal, ele colocando a noção de superego, ele pôde aumentar muito a compreensão da neurose obsessiva, no sentido de que a função do superego nesse quadro, ela exerce um papel enorme, entende? A gente passa a entender muita coisa, a pessoa se recrimina tanto pelos sentimentos que ela tem, como aquele momento que falou assim, quando ele teve uma relação sexual, e ele ficou tão encantado com o prazer que ele sentiu, e ele pensou exatamente isso. Para ter um prazer assim, eu mataria meu pai. Aí a pessoa passa a se recriminar enormemente. E muitas coisas que a pessoa daí vai se compulsivamente fazendo é uma tentativa de anular o que ela fez, o que ela pensou, né? Então, o Essa papel paciente do superego. essa paciente tinha um pai alcoolista. E de uma idade, mas assim, que chegava gritando, violento, nunca bateu, mas a sensação de apanhar era muito grande, né? Porque ele era violento, ele brigava muito com a mãe. Nossa, era bem difícil. Era um E tormento, né? quando ela veio para mim, quando apareceu o sintoma, o pai tinha falecido fazia 1 ano e pouco. Ela veio na fase adulta, mas aí depois que ele faleceu é que apareceu o sintoma. Possivelmente, olha, você viu como que o Freud evidenciou grandemente essa questão? Ele coloca que na neurose obsessiva o papel paterno é muito presente. Justamente porque o pai, dentro de uma família, ele tem esse papel organizador, assim, de colocar a pessoa em contato com a vida social, não é? Então, ele educa, ele restringe, ele ensina, ele castiga, né? Eu acho muito importante isso, essa colocação do Freud. Nós não estamos falando de uma questão edipiana. Nós estamos falando de uma questão muito relacionada à figura paterna. Possivelmente, Raquel, a sua paciente talvez tivesse remorsos muito grandes sobre a relação dela com o pai. Na época, a gente conseguiu conversar muito sobre. Ela conseguiu dar raiva, né? A gente não usou a palavra ódio, mas da raiva que ela teve desse pai. Porque ele não sustentava a casa direito, muitas vezes faltou coisa, não dava proteção, né? E ausente, né? O omisso. Isso, a sensação de que muitas vezes ela queria que ele morresse.
né? Porque às vezes torcia para ele não voltar para casa. Não queria que voltasse. É por isso que fala também que numa relação de luto é muito mais fácil você fazer o luto de uma pessoa que você sempre se deu bem, apesar do sofrimento ser muito grande na separação, mas você elaborar o luto com uma pessoa que você tinha muitos conflitos é mais difícil. Por quê? Porque tem a culpa. E a culpa é alguma coisa que dá muito trabalho para a mente, né? Viu, Sibene? Eu fiquei pensando nessa questão que a Raquel colocou, o fato dela querer matar o pai, às vezes, que dava essa impressão, né? A dor era tão grande, acho que não sei, foi o que eu pensei. Talvez não matar o pai, mas eliminar aquela dor, né? Comparado assim como o suicídio, a pessoa quer matar aquela dor que tem dentro dela e não se matar, não é? Eu acho que sim, Heloísa, mas só que nas relações assim familiares fica mesmo depositado na relação conflituosa com aquela pessoa, né? Tem gente que cresce num embate com pai e mãe assim muito grande, né? Então é muito difícil para a pessoa. Essa parte eu entendo bem. É. Porque, e quando ele estava sóbrio, ela era apaixonada nele. Tinha uma coisa assim, apaixonada no sentido assim, ele tinha uma coisa muito alegre, muito muito na casa, mas quando ele saía para beber, a raiva que ela tinha era muito grande. Olha, a gente fala muito sobre isso. Às vezes, assim, a pessoa que tem um problema com o alcoolismo são pessoas muito boas, muito interessantes, quando não estão alcoolizadas. Quando essas pessoas se alcoolizam, vira outra. E, de uma certa forma, você encontra muito isso também na drogadição. Às vezes, jovens que são maravilhosos, né? Mas usa droga, vira um leão. E que se deixasse, é isso que os familiares ficam com muita raiva. Se a pessoa deixasse um hábito horrível como esse, tudo melhoraria muito, né? É uma pena, às vezes acaba com uma família, né? Assim, o potencial que existe, que poderia ser, e o que fica sendo de fato. Eu posso pensar assim, ou está errado, que como ela chegou para mim na vida adulta, fazia pouco tempo que esse sintoma tinha aparecido, né? 1 ano depois da morte do pai. Mas ela era uma pessoa muito inteligente, criativa. Eu posso pensar que antes disso, esse sentimento estava sublimado, não sei se esse termo. Porque, assim, de uma criatividade, sabe, uma pessoa viva. A gente pode até pensar que estivesse reprimido, né? Tá. Porque, sabe, Raquel, a gente usa o conceito de sublimação, geralmente quando a pessoa usa uma possibilidade artística que ela tem e a produção que essa pessoa tem artística ajuda a ela elaborar um conflito.
Entende? E Tá. daí a gente fala em sublimação, porque tem essa inclinação artística à disposição da pessoa. Aonde vocês vão encontrar isso muito bem exemplificado é no trabalho do Freud, que ele conta a história do Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci era um filho bastardo, né, que nasceu fora de um casamento, de um nobre muito rico, que ele teve uma ligação com uma mulher que não era nobre, que era do povo, e nasceu Leonardo da Vinci, e de uma mulher que ela teve muita dificuldade para criar, porque ela era muito sozinha, né? E ele tinha uma ligação muito grande com ela. E aparece muito, ele a vida inteira pintou muito mulheres, né? As Madonas, a própria Mona Lisa, né? Então o Freud coloca como isso, assim, a produção artística dele como uma tentativa de elaborar conflitos muito primitivos, às vezes na relação com a mãe, né? Então, por isso que eu falei, eu acho que eu usaria a ideia mais da repressão do que para sua paciente do que a sublimação, né? Se bem que você falou dos dotes artísticos dela, mas não sei como que ela usava, né? Tem uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Assim, como que nós estamos indo no grupo? Hoje a gente vai terminar o nosso terceiro caso, né? Vamos começar a semana que vem, que daí já será novembro, e nós vamos falar do Homem dos Lobos, que é muito, muito, muito importante o estudo, né? Eu queria, assim, ouvir de vocês o que tem sido esse nosso estudo, que é árido, né? Como é que vocês têm vivido? O que tem trazido para vocês? Se ajuda nas noções de psicopatologia, né? Para mim está sendo muito importante, bastante importante mesmo. Estou conseguindo compreender com muito mais clareza algumas coisas, até separar um pouco, né? Porque a gente até estava falando de coisas que às vezes ficam um pouco misturadas nas situações que a gente vai atendendo, né? Para mim está sendo bem importante, assim, tanto na parte teórica quanto nesse movimento da gente conversar, ser uma coisa de muita vida, muito entusiasmo, assim, todo mundo muito participativo também, uma coisa que está sendo muito bacana para mim em todos os sentidos. Procura muito assim ter respostas, né, para situações muito difíceis da clínica, né? E outra coisa também, eu não sei se a gente não tivesse montado esse grupo, o quanto que a gente consegue ler inteiramente todos os casos. A gente precisa de companhia, né? Falar, ó, vamos ler mais esse pedaço, vamos ler mais esse pedaço, e vamos Assim, eu não vou discutindo. negar, eu já tentei ler sozinha, a gente não consegue. Eu adorei a ideia de ler toda semana um pouquinho e conversar sobre o caso. Você vem de uma maneira tão clara tudo, e realmente na clínica você senta com o paciente e tem um olhar diferente, né? Claro. Hoje, quando alguém falar para vocês de toque, Sim, a cabeça já faz assim, já vai para um monte de lugar, não é? muito.
Já lembro de você, Cibele, porque as suas explicações são ótimas. Está me ajudando muito mesmo, clareando muito. Nossa, nem todos os pacientes têm o toque, mas tem muita coisa que a gente acaba ligando, né? Fazendo uns links aí, ajuda muito. O jeito de conversar com o paciente, o jeito de receber, o jeito de... né? Nossa, para mim, pelo menos, está sendo assim muito bom. Eu não quero que acabe, não, tá? A hora que acabar, Tá você bom. coloca outros casos aí para a gente continuar. Ô, E Cibele, olha eu que acho que tem, isso é hein? unânime, hein? Vai ter que É, pensar alguma coisa para o ano que vem. é. Quem sabe? Porque Sibeli, não sei por Você que falou eu... da formação do ego, do id, ego e superego. Eu falei, olha aí, já vamos complementar, vamos lá? Já Olha, deixa, né? Então, fala, Ederval. Eu fiquei pensando assim, né? Com todos esses casos, né? Que todas as quartas-feiras a gente tem esse privilégio, né? De estarmos todos juntos aqui, né? Podendo trocar experiências, ouvir o seu saber, né? E eu acho que isso daí é muito rico em todos às os âmbitos, né? quintas-feiras, Ederval. Isso, desculpe, todas as quintas-feiras. Aí eu fiquei pensando assim, como é difícil, né? Você vai pegando cada caso e vai podendo entender algumas coisas e você vai vendo que vários pacientes seus, eles vão pisando em várias coisas, em cada caso diferente. E dentro disso tudo, a nossa condição, né? Nossa condição de pessoas, né? Não é fácil, né? Eu estava pensando um pouco nisso, Cibele. Como que é difícil para nós estarmos, né? Nesse momento aqui, nesse encontro, mais ligados um no outro, mas são coisas muito difíceis para a gente estar vendo, estar estudando, né? E pensando um pouco na nossa condição de pessoas. Não sei por que eu pensei nisso, Cibele. Eu tenho a impressão, não sei se você está exatamente falando isso, mas talvez você tenha chamado atenção para a nossa contratransferência ao atender. Dizendo assim, a gente atende situações muito difíceis e muitas coisas até mexem com a nossa própria emoção, quando você enfatiza a gente como pessoa, né? Você leva para o consultório as suas experiências de vida, né? E aí então que a gente fala tanto, né, da questão como a gente tem que se cuidar para poder exercer tudo isso aí, né? Outra coisa também que a sua fala me remeteu, uma ideia assim, né? A gente estuda, por exemplo, esse semestre nós vamos estudar esses quadros, né? Mas quando você encontra o paciente, ele não é isso, essa descrição, né? Às vezes tem paciente que tem um pouco de tudo, tem mecanismos. Não dá para você falar que ele é um neurótico obsessivo compulsivo. Ele tem umas coisas, tem outros, tem coisa de histeria, né? Eu estava pensando assim, quando eu estava conversando com vocês, na minha vida toda, assim, na clínica, eu tive um caso de um rapaz que era um neurótico obsessivo clássico, assim, uma coisa impressionante, né? E o que eu sinto muito, assim, é que eu fiquei um tempo com essa pessoa, mas foi no começo da minha vida profissional, né? Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas às vezes eu falo, eu queria que ele voltasse agora, né? Que talvez a gente pudesse até conversar mais profundamente, né? Mas era uma coisa assim clássica mesmo, né? A rivalidade com o pai, a tortura de ter que fazer um monte de mecanismo,
assim, de atos para poder desmanchar o que ele tinha, o pensamento religioso assim muito agressivo, o desespero que ele ficava, né? Então eu quis dizer assim, às vezes a gente não encontra um caso exatamente como esse que é descrito, mas o fato da gente pensar nos mecanismos que estão envolvidos e sempre pensar assim, a hora que você vai atender, uma pessoa não é a descrição de um livro, ela é uma pessoa, né? E ali você vai ver tantas outras coisas, mas o seu estudo ajuda a ouvir essa pessoa, né? E poder pensar, poder juntar algumas coisas para poder interpretar melhor, né? Sibeli, posso falar? Claro. Eu tenho um caso de uma menina que está comigo há 5 anos e ela tem a neurose obsessiva. Então, toda vez que eu sento às quintas-feiras para estudar, eu falei assim: oba, vou estudar fulana, sabe? Porque me ajudou a enxergar tanta coisa, as manias que ela tem, as dificuldades que ela tem, paterna, materna também, os toques. Gente, mas assim, eu fico muito contente porque cada vez que eu vou lendo as partes do livro, eu vou me colocando a tudo que eu ouvi dela, porque eu já estou com ela há 5 anos, ela permanece comigo. Então, assim, eu estou me sentindo muito envaidecida por eu estar num grupo desse, porque eu estou conseguindo estudar uma paciente que está comigo desde os 16 anos. Isso é muito bom, né? Então, tem muita coisa ligada à neurose obsessiva. Ela tem vários sintomas que foi apresentado nesse caso para nós. Então, é muito bom, viu? É. E assim, como que é bom você ter uma ideia do que se passa com a pessoa, né? Como é diferente. Uma vez eu fiz um curso num congresso, que quem estava dando o curso falava assim: se você entrar num caso muito sem teoria, é como se fosse um cego guiando o outro, né? Então a gente tem que saber, sim. Eu estou respondendo aqui. E é bom assim, né? Você poder estudar com os colegas e quando a pessoa está com você, você poder ter ideias, né? E ter a sensação. Eu não vou dizer que a gente conhece, porque o inconsciente é inesgotável, mas tem coisas que você pode falar que são muito assertivas para a pessoa. Para um neurótico obsessivo, você conversar com ele sobre o ódio que ele tem nas relações, alivia muito. Como se a pessoa pensasse, então sabe do que eu estou falando. E a pessoa é como se fosse assim, também um alívio, que a pessoa se sente compreendida e não é só a mesma crítica que ela faz dele mesmo. Então, acalma de certa forma. E o interessante é que eles têm muito medo desse ódio, né, Sibeli? Claro, claro. Muito. Quando a gente usa a palavra ódio, eles falam assim, é muito forte isso, não é ódio, não. Não é ódio, eu tenho raiva, eu não tenho ódio. Eu tenho raiva, não tenho ódio. Né? Então, o medo deles enxergar o que está acontecendo com eles é muito difícil, é muito trabalhoso, é penoso para nós, porque a gente até se recolhe na hora que eles falam, não é ódio, não. Então, é muito difícil. Então, acobertados pela teoria nos ajuda muito, muito. Agora você vê, né, andando um pouco mais, quando
a Melanie Klein escreveu sobre a posição depressiva, eu já até falei isso aqui para vocês, ela deu o nome de posição depressiva porque é um momento na vida da pessoa que ela se entristece muito, porque ela entra em contato com a agressão que ela tem. É quando a pessoa percebe que ela tem uma possibilidade de destruir as relações. Você não tem medo só da agressão do outro. Você tem medo do que a sua destrutividade pode fazer de mal para a sua vida. Destruindo os objetos bons que ela depositou dentro internamente, né, Cibele? Esse é o temor também, né? Não só o mal, o bom que ela conseguiu recolher daquela pessoa, acolher, né? Introjetar, no caso, né? Mas é muito o medo de não saber conservar. Vocês lembram quando estuda, né, que fala assim, na posição esquizoparanoide, quando a criança tem a mãe boa e a mãe ruim, né? Aí na posição depressiva, que ela junta no objeto total, ela percebe que é a mesma mãe, então ela vai pensar, então eu posso ter agredido aquilo que era bom. E isso o ser humano tem muito medo. Essa era a culpa, né, Cibele? É. E até um desespero, né? Daquilo que você tem, você mesmo estragar, né? Então, dentro da análise, quando você vai se desenvolvendo e você se torna uma pessoa mais cuidadosa com seus vínculos, é uma coisa muito boa. E assim, o que traz um crescimento também dentro da análise é quando você vai tendo mais confiança nessa capacidade de cuidar bem, você vai ficando com menos medo da vida. Entende? Porque você vai vendo que você pode contar com você, né? Para consertar, para ter ideias, para investir. Vocês gostaram domingo da palestra da Nilde? Ela falou muito sobre isso, né? Foi ótima, muito boa. Nossa, eu não a conhecia assim no vídeo, nossa, muito interessante. Nesse sentido, assim, muito positivo, né? Eu não pude assistir, mas eu vou assistir. Só vou poder assistir no sábado agora. Mas eu vou assistir. Já comecei, mas não deu tempo. Eu tive problemas no domingo, não tive como assistir. Mas estou super curiosa. Já abri várias vezes, mas não deu tempo ainda. Uma hora dá, né? Dá. É. São muitos textos para ler, Sibeli. Eu imagino. Vocês estão estudando muito, né? Até eu estou levando isso em conta, né? Aí o mês que vem a gente tem o seminário temático, né? Eu tenho procurado assim, quando eu vou dar essa atividade, eu falo, eu quero mandar para eles um artigo
que seja bom, que traga alguma coisa e que não seja muito longo, para eles terem tempo de ler, né? Mas pode mandar, Cibele. É, Os né? artigos que você seleciona para o seminário temático são excelentes. Eu queria falar, essa experiência que a gente está vivendo, estudando esses casos, está sendo muito rica para mim. Eu acho que eu não leria esses casos de forma alguma. É, E, e eu me sinto com uma responsabilidade de ler. Com essa doação que você está fazendo, é o mínimo que eu posso fazer é ler, né? é, Então eu falo, não, eu vou ler, é, tenho que ler, é, é, e assim, é. então está sendo muito bom, e eu agradeço muito essa oportunidade de estar participando desse grupo. Ah, que bom, Heron. Assim, de verdade, eu agradeço também, porque fazia tempo que eu tinha vontade de montar, sabe, um seminário assim, porque mesmo que vocês não leiam inteirinho, pelo menos dá para entrar um pouco no clima, saber do que se trata, né? Sentir como possivelmente era a clínica, né, naquele tempo, as diferenças. Eu acho que é bom, sabe? Para, inclusive, assim, a cultura psicanalítica, né? Porque nesses 100 anos, 120 anos, mudou tanto, né? O jeito de trabalhar, mas é importante demais a gente saber como era, né? Você É poder ter... base, né? É uma É, base, né? Que é como ler os filósofos e não ler Platão, né? É. sabe? Então, realmente, por exemplo, a gente fala tanto da genialidade do Freud e tal, é uma oportunidade de ver aquela mente operando, né? Impressionante. E também eu percebo uma coisa, eu gosto muito de Winnicott, do trabalho da clínica. E essa coisa, porque o Winnicott vai muito para a mãe ambiente, né? A mãe suficientemente boa, a gente vai muito para esse lado. E a gente perde essa coisa da pulsão sexual, né? E aí voltar, para mim foi muito bom mesmo. Vocês já estão estudando o Winnicott no curso? É o ano que vem. Agora é Melanie Klein. E aí, e Bion, vocês estão estudando ou não? Acho que depois também, né? É, é, é. Porque são produções assim que a gente não pode deixar de conhecer, né? Porque ajudam mesmo enormemente na clínica, né? Depois cada um vai ter assim o autor que acha que se identifica mais e cada vez mais poder ler, poder saber o que tem, tal, e poder fazer as suas próprias escolhas, né? Eu sinto, Sibeli, que a gente foi muito privilegiado na nossa formação de ter sido introduzido ao Freud junto com você, sabe? Eu senti que isso veio assim de uma forma muito amorosa, então parece que Freud ficou tão perto, assim, até nas vivências da clínica, sabe? Até isso que a Raquel traz, a gente vai junto com a clínica lendo tanta coisa, mas Freud tinha ficado mais longe por um tempo, e aí, dentro da formação, você trouxe isso de um jeito tão afetivo, tão carinhoso, tão próximo, né? Que quando veio a possibilidade desse grupo, que para a gente foi um presente mesmo, né?
E o que o Heron fala da gente se sentir mesmo na obrigação, tem dia que eu escolho ler Freud em vez de ler alguma coisa da Sexta, porque se tem que escolher, tem que ler, tem né? que ler, né? Então, assim, tem sido maravilhoso para mim, tem sido muito, muito produtivo, muito bom. Porque, Heloísa, você vê uma coisa, né? É uma responsabilidade grande introduzir o Freud no curso como esse, né? Porque como que hoje fala-se, o Freud está ultrapassado, tal. Quer dizer, é um conhecimento e uma questão que nunca estará ultrapassado no sentido da base, né? Então, você tem que conhecer, claro que depois evoluiu, tal, né? Assim, mas como é importante você conseguir mostrar para os alunos a importância daquelas colocações, né? Assim, como foi difícil para ele suportar a oposição, essa coisa que a gente fala, o novo, ele gera muita oposição, né? E assuntos muito assustadores, né? Assim, imagine numa sociedade totalmente tradicional, você falar da sexualidade das crianças, você falar de ódio aos pais. É muito complexo, né? Ao longo da graduação, eu tive Freud. E eu falei já para você e vou repetir: você me ensinou a gostar de Freud, sabe? Eu fiquei até amiga dele. Que eu estudo, eu sinto assim um preenchimento interno muito grande e acho que a sua sensibilidade me fez, né, a gostar tanto dele, porque realmente eu não simpatizava com ele, não sei se eram os professores que não conseguiam passar, porque ele tem uma leitura muito difícil, uma leitura muito complexa. E se o nosso professor não ter a sensibilidade como você teve, eu falei e repito, foi você que me ensinou a gostar de Freud. E eu gosto, eu tenho prazer, eu pego meu livro assim, começo a folhear, eu gosto da leitura. E é uma leitura difícil. É difícil, é. Agora, você veja, né, Silvia, como que uma pessoa que se interessa por psicanálise pode estudar, pode trabalhar sem ter essa ligação com o Freud, com a figura dele, né? Porque ali, na teoria, olha que a gente leu uma coisinha assim da obra dele, né? É impressionante o que tem de abertura, né? E de coisa para a gente conhecer. E atual, né? Muito. Não ficou desatualizado Não, com tá para 120 anos. trás. Olha, você vê o quadro que nós estamos estudando, né, na neurose obsessiva compulsiva. Vocês sabem, hoje é uma coisa que tem assim, numa incidência muito alta, né? E a gente poder pensar em alguma coisa nesse sentido, né, para ter a compreensão maior, né? Você faz um trabalho mais profundo. Aqui do grupo, quem que não está no curso ou que já fez? Ederval, você já fez o curso de especialização? A Cláudia? Eu já fiz. Ah, Eu também, eu fui a última turma, acho que da Univem. sim, sim. Então, eu gostei muito de ver a programação, sabe? Total do curso, assim, gostei muito. Ela dá uma iniciação muito boa, né?
É tão boa a formação do núcleo que depois a gente não consegue sair mais do núcleo. Todos os eventos do núcleo, Não dá para a largar. prioridade são os eventos do núcleo. Então, agora vocês vão ter mais razões para ficar. Né? Presidente, agora? De É, 2020? mas eu estava falando do pedido da passagem, né? O presidente também, mas é a passagem para grupo de estudo e que daqui a um tempo nós vamos dar a formação de psicanalista. Então, é para vir e ficar, né? Sibeli, você acha que demora uns 2 anos ou não? Acho. Daí, é no mínimo 2 anos, né? Porque aí Marília agora é um instituto, né? Aí Marília se torna um instituto. Se torna um instituto. Mas é que antes da gente começar a dar a formação, tem que ter muita coisa organizada, né? Imagina. Porque faz toda uma passagem, inclusive os estatutos são todos reescritos, né? E aí, depois que está assim, relativamente organizado, daí que as turmas começam, né? É. Esse semestre, vocês estão estudando o que do Freud? Narcisismo, identificação, luta e melancolia. Olha. Dividido em 3 partes. Muito Estamos em luta e melancolia, estamos começando agora. E dessa semana coincidiu com a Melanie Klein abordando também luto. Foi bem interessante. Muito bom, né, Heron? Muito legal. Textos Ótimo, longos, ótimo. né? Mas E assim, fundamentais, né? Aí eu adorei, porque daí a gente consegue ter uma visão mais ampla, né? De todos ao mesmo tempo ali. Eu achei muito legal. Você vê, por exemplo, né, esse artigo dele, do Luto e Melancolia, é totalmente genial, né? Porque ele colocou o processo normal e o patológico. Né? O luto é o processo normal diante da perda, a melancolia é o processo patológico, né? Então, na verdade, ele está falando nesse artigo sobre a questão do ser humano conseguir elaborar a dor da perda. E é o que mais tem na vida. Então, você vê como que o assunto é fundamental, né? todo mundo passou ou vai passar, né? Não, é inevitável, né? Quem está vivendo. E outra coisa, não só em relação à morte, né? As perdas são muitas, né? Sim. E nós, do aprimoramento, nós estamos estudando o complexo de Édipo na obra do Freud, o Pavan. Que beleza. Que beleza, hein? Então, assim, fica uma qualidade, né? De curso maravilhosa, viu? O aprimoramento dá uma continuidade a esse curso da formação?
Nós não vamos parar de estudar, não, Heron. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Acho que não Nós vou vamos parar. continuar. Aí depois emenda com a psicanálise, né? Fazer a formação, né? Formação em psicanálise, aí vai. Agora, gente, pensa uma coisa, né? A gente tem o grupo e tem coisa interessante, vamos estudando junto, tudo bem. Imagine o quanto que isso ajuda numa situação como essa que a gente viveu esse ano. Já pensou não ter essas aulas, esse grupo? O quanto que isso ajudou, né? Até a gente poder enfrentar essa pandemia toda aí, né? É revitalizante, não é, Sibeli? Porque tinha dia que eu não estava me sentindo bem e angustiada por ter que ficar trancada em casa, né? Não ter opção de sair, nada. Mas aí, não, tem que estudar. Então, vamos estudar, tem coisa para fazer. Então, o tempo era ocupado com coisa boa para fazer. Não tinha que ficar tentando imaginar o que eu vou fazer. Não, tem um programa, vamos seguir. E daí depois começaram as aulas e só agora no segundo semestre que aumentou um pouco, né? Tanto o fluxo de matéria para estudar e tal. Antes tinha também, mas a gente podia, né, até focar deixava um pouco algumas, né, para depois. Mas eu acho que essa questão de estar envolvido assim com o núcleo, estudando, nossa, tudo de bom. Porque deu assim um sentido de continuidade, né? Fala, então tá bom, a semana que vem vai ter aula, vai, né? Então vai pegando o bonde, né? Sexta-feira era o meu melhor dia da semana. Ainda vocês têm aula, né? Não ainda mas no primeiro semestre que acho que impactou mais o isolamento. Agora a gente já está mais adaptado, né? Mas ainda Sexta-feira quinta-noite e sexta-feira são dias muito ricos. Então a gente vai vendo assim, outra coisa, né, que nós temos conversado. O ano que vem tem o Congresso Brasileiro em Gramado, né? E no Congresso Brasileiro eles têm privilegiado de homenagear um determinado trabalho do Freud que naquele ano está fazendo 100 anos. Então, o que fará 100 anos o ano que vem é o trabalho da análise de ego e psicologia de grupo, né? E é o tema do congresso. E eu falei assim, veio muito a calhar a gente estudar, né, tudo que existe em termos de grupo, porque foi o que a gente se apegou muito, que se agarrou muito nesse momento de pandemia, né? Vai ser online esse congresso? Olha, possivelmente, viu? Porque é setembro, né? Mas ficou a ideia que o ano que vem a gente ainda não pode aglomerar, né? O recado será que nós não vamos ter aula presenciais, vai continuar online, né, Sibeli? Provavelmente o ano que vem, né? Olha, o primeiro semestre, com certeza. Certeza. Vamos potencializar as nossas tecnologias para que nos ajude mentalmente, porque vai ser assim. Com certeza,
né? O Bruno me Falando, deu um banho de água fria agora, quando ele falou no comecinho que acho que a vacina é para setembro e outubro do ano que vem. falando em potencializar aí, Silvio, você está divina hoje. Seu som, tudo está perfeito. Ah, mas eu potencializei sexta-feira. Eram 3 estudando, o André num congresso de urologia, eu estudando o nosso curso e minha filha estudando. Ah, chamamos o cara da internet, falou, pode potencializar os que os computadores não funcionam. Tá ótimo. Agora nem, eu não vejo nem a Sibeli mais parada, porque aquilo me irritava. Agora tá perfeito. Obrigada, Heloísa, pelo retorno. É isso aí, né? É por aí que nós vamos precisar ir. Então tá bom, gente. Olha, a semana que vem, né? Nós vamos então começar o caso novo, que é o Homem dos Lobos. História de uma neurose infantil. Deixa eu ver no programa o que eu marquei. Não me lembro se são. Depois eu mando para vocês o que nós colocamos no programa, né? Então tá bom, pessoal. Continuamos a semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. Tá bom. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, até a amanhã, próxima. gente. Tchau, tchau. Márcia, Tchau, um tchau. beijo para você pelo que você escreveu. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Não consigo sair.